Então, pessoal, bom dia. Vou começar aqui mais um aula nosso aqui de Química. A gente está agora na Química 3, tá? Primeira aula aí do caderno 2, do livro 2, que é a aula 5, na Química 3 aí para vocês. Nós terminamos a Química 1. A última aula foi semana passada sobre balanceamento redox. Agora a gente vai começar aqui a Química 3. E essa primeira aula aqui, de certa forma, a gente viu também meio que conjugada lá, números quânticos, portanto, é uma aula bastante fácil e tranquila também. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu colocar aqui para eu ver. Então, tá aí, ó. Então, a gente vai ter aqui alguns princípios da química geral nessa frente que são fundamentais, que, além das caracterizações do átomo, tá? E a semelhança atômica, a gente vai estudar aqui a tabela periódica. E nesse estudo aqui, com relação à tabela periódica, a gente vai fazer um estudo bem abrangente aqui, ó, falando sobre as propriedades periódicas e propriedades aperiódicas, tá? Da tabela periódica. E as propriedades também que a gente chama de propriedades periódicas físicas da tabela periódica. Então, da aula 6 à aula 8, a gente vai considerar aqui um estudo bem abrangente, bem legal, nesse sentido. Quanto à tabela periódica, deixa eu ver se eu já tenho aqui, para depois eu não esquecer. Eu já vou colocar aqui o resumo dessas aulas para vocês, que a gente deve entrar daqui a pouco já nessas aulas sobre a tabela periódica. Deixa eu ver se está aqui. Tabela periódica, cadê? Tabela periódica. Está aqui. Ô Zé, No deixa eu te grupo de perguntar, vocês. quando que a gente vai estudar a ligação, tipo, covalente, dativa, iônica, nananana? Se não me engano, é a partir do 3, viu, Sofia? A partir do livro 3 já, que a gente começa em maio já, tá? Aí vai voltar todas aquelas ligações eletrovalente, ligação covalente, ligação forças intermoleculares. A gente vai voltar, acho que é no livro 3 mesmo, mas tem na sequência aí, tá? Vai aparecer. Se não me engano, é livro 3. Ou não sei, não lembro se é na frente 1 ou se é na Química 1, na Química 3, mas é no livro 3 mesmo. Estamos chegando, tá? Estamos chegando. Então, vamos dar uma olhadinha aqui com relação a essa aula 5 aí, né? Então, aula 5, Química 3. Isso aqui vocês já estão, né, cansados de saber. Nós vimos isso aqui na atomística, só recordando aqui alguns detalhes. Aqui a gente vai rápido para estabelecer aqui o átomo aqui. Pelo menos esse que está desenhado aqui é o átomo de Rutherford, né? Está mais parecido com o átomo de Rutherford. Mas, enfim, o modelo mais utilizado hoje é o aperfeiçoamento do átomo de Bohr, já com os números quânticos, que é o átomo de Sommerfeld. Então, aqui você tem, então, o núcleo do átomo, você pode ter, então, as cargas positivas, que são os prótons, tá? E aqui você pode ter, nem sempre você tem, hidrogênio, por exemplo, não tem cargas neutras, e aqui você pode ter as cargas neutras, tá? No núcleo do átomo. Nossa, Zé, que legal, então, essa questão, né? Então, a nomenclatura para massa que nós usamos aqui, a massa, tá? O A, né, que é a unidade de massa atômica, ou UMA, tá? A gente usa aqui a nomenclatura para massa. Então, você pode ter aqui essas nomenclaturas aqui direcionadas aqui em função do átomo que você está trabalhando. Outros detalhes aqui interessantes. A massa do próton é igual, tá? A massa, basicamente, que você tem aqui, ó, do nêutron. Aqui ele te dá os valores, quase igual, né? 1,673, 1,675 vezes 10 a menos 24, tá? E a massa do elétron também, ele vai te dar o valor aqui, em unidade de massa, que é um número extremamente ínfimo nesse caso aqui, tá? Que é esse valor aí, 9,1 vezes 10 a menos 28. Bom, aqui nós temos então que o átomo é divisível, que nós já estudamos, né? Então ele pode ser dividido em partículas subatômicas, e a princípio nós temos essas 3 partículas subatômicas que ainda podem ser divididas em outras partículas mais elementares.
Então, a princípio, nós temos o próton, o elétron e o nêutron, tá? Mas nós teremos outras partículas ainda elementares, que são as subdivisões, os quarks, os leptons, tá? Os prótons podem ser subdivididos. Já os elétrons, né? Eles já representam, até então, até o conhecimento que você tem, então, da química, eles representam já as frações menores. Bom, Zé, então, isso aqui é algo muito simples, né? É algo bem simples, e aqui nós já temos aquilo que nós já estamos cansados de saber também, que é a representação de um átomo. Eu tenho sempre na região superior esquerda, que eu tenho aqui, o meu número de massa. Aqui embaixo eu tenho o Z, número de massa a gente chama de A, o Z a gente chama de número atômico, tá? E aqui você tem um símbolo aí do átomo, aqui é representado por X, mas podia ser o cálcio, Ca, podia ser o magnésio, Mg, etc. Então, por exemplo, no átomo de carbono, tá? Nós vamos ter aqui o número atômico, né? 6, que é o Z igual a 6, e aqui eu tenho o número de massa igual a 12, tá? Então, esse é o símbolo químico do átomo de carbono, que é a letra C, tá? Lembrando que número atômico é o número de prótons que eu tenho no núcleo do átomo. Esse é o meu número atômico. Então, o número de prótons, ou seja, é o número de cargas positivas presentes no núcleo do átomo. Isso nós chamamos de número atômico. E para a gente não esquecer esse detalhe, quando nós estamos trabalhando com um átomo neutro, que a gente já falou lá atrás com vocês, nesse ano, inclusive, nós temos o que nós chamamos de átomo isoeletrônico. O que é isso, Zé? A mesma quantidade de prótons que ele tem no núcleo, ele vai ter de elétrons na eletrosfera. Então, você bate o olho lá, se o Z dele vale, que nem está propondo aqui, 26 para o ferro, significa que ele tem 26 cargas positivas no núcleo e ele tem 26 cargas negativas na eletrosfera. Então, as cargas são equilibradas. Agora, quando eu estou trabalhando com íons, como é que fica essa questão aí? Você tem equilíbrio de cargas na medida que você trabalha com íons? Não, tá? Aí você tem um desequilíbrio de cargas, quando você está trabalhando com íon e não com átomo neutro. Vamos pegar, por exemplo, o ferro. Você tem dois ferros, o mais 2 e o mais 3. Vamos pegar, por exemplo, o ferro mais 2. O que está acontecendo? Para ele atingir a estabilidade, tá? Ele perdeu 2 prótons. Ah, Zé, ele perdeu. Aliás, desculpa. Ele perdeu 2 elétrons da eletrosfera. Próton não tem jeito de perder, carga positiva, só elétron. Ele perdeu 2 elétrons para ele atingir a estabilidade. Ah, se ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 2 prótons a mais. Então, Fe mais 2. Como ele é um metal de transição, ele pode ficar estável também, perdendo 3 elétrons. Ah, então se ele perder 3 elétrons, ele fica com 3 cargas positivas a mais. Portanto, ele fica ferro mais 3, tá? Então, o íon há essa disparidade em relação à quantidade de prótons e elétrons, mas no átomo normal, o número atômico, além de representar, num átomo neutro, o número atômico, além de representar o número de cargas positivas no núcleo, ele representa também o número de elétrons na eletrosfera. Beleza. Número de massa, então, fácil, né? Eu uso lá a letra A. O que é o número de massa de um átomo? O número de massa do átomo é a somatória do núcleo do átomo. Ou seja, é a somatória da massa do núcleo do átomo. E essa massa do núcleo do átomo, nós vimos que ela é 1836 vezes maior do que a massa da eletrosfera. Nossa, que legal, Zé, 1836 vezes. 1836 vezes maior. Ou seja, a massa da eletrosfera, embora a eletrosfera seja maior do que, muito maior do que o núcleo, mas a massa dela é desprezível em relação ao núcleo. Para eu saber a massa do núcleo do átomo, o que eu faço? Eu somo o número de prótons, que é o Z, com o número de nêutrons, se estiver presente. Ah, se não estiver, Zé, então é zero. No caso do hidrogênio, por exemplo, ele tem um próton e não tem nenhum nêutron. Então é 1. 1 mais zero dá zero, tá? Então aqui você tem, então, a fórmula que a gente já viu, como é que a gente faz para a gente calcular, tá? Inclusive caiu na prova de vocês, o número de massa de um átomo, que é bem simples. Pois bem, aí ele vai estabelecer aqui aquelas nomenclaturazinhas que a gente sempre fala com vocês, tá? Que são as... ele vai falar de isoeletrônico também,
Mas ele vai falar aqui dos isótopos, isóbaros e isótonos. Aí sempre aí na apostila de vocês destaca a letra para ficar fácil, tá? Destaca o P aqui, ó. O P, isótopo. Então, número de prótons iguais, ou seja, mesmo número atômico. Átomos com o mesmo número atômico são isótopos, mesmo de prótons, destaca o P. Isóbaros, destaca aqui o A. Põe um A aí grandão, aí maiúsculo, para você lembrar que é o mesmo número de massa. Então, átomos que apresentam o mesmo número de massa são isóbaros, tá? Isótonos, destaca aí o número de N, que é o número de nêutrons. Então, mesmo número de N, mesmo número de nêutrons, tá? Nós temos átomos que são isótons. Só lembrando vocês que onde que nós colocamos o nêutron quando a gente está fazendo o cálculo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse isótopo aqui de hidrogênio, tá? Esse aqui ele tem 0 nêutron. Aqui nesse isótopo aqui, ó, que é o deutério, ele tem 1 e aqui ele tem 2. Só que esses dois aqui, isótonos dele aqui, ó, eles são bastante difíceis de acontecer na natureza. O mais comum é esse aqui, tá? Então aqui, ó, se eu quero saber o número de nêutrons, o número de nêutrons ele vai no meio, tá? A gente não coloca, mas ele fica implícito aqui no meio. Então aqui vai o 1 e aqui vai o 2 no meio, ó, porque 3 menos 1 dá 2, 3, 2 menos 1 dá 2, dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então você tem essa situação aí, né? A igual a Z mais N. Você quer saber o número de N, você subtrai a massa pelo número atômico. E aqui eu tenho ainda os átomos que nós chamamos de isoeletrônicos, tá? Entre esses átomos isoeletrônicos, além de você considerar aqui, para resolver um exercício, quando um átomo é isoeletrônico, o número de prótons dele é o mesmo número de elétrons, você pode ter, tá, átomos ou íons que têm o mesmo número de elétrons. Aqui, para estabelecer essa conexão com vocês aqui, ó, por exemplo, se eu pegar o íon alumínio, ele é mais 3. Se ele é mais 3, ele tem 13 prótons no núcleo, perdeu 3 elétrons, passou a ter 10 elétrons. Se eu pegar o íon magnésio, ele tem 12 prótons no núcleo, se ele é mais 2, ele perdeu 2 prótons, ficou com 10 elétrons. Se eu pegar o íon sódio, ele tem então, ó, sódio mais 1, ele tem 11 prótons no núcleo, perdeu 1, ficou com 10 elétrons. Isso aqui também é a expressão que nós usamos para isoeletrônicos, tá? Então, aqui eu tenho um cátion, Al mais 3, alumínio mais 3, eu tenho magnésio, Mg mais 2, e tenho sódio, Na mais 1. Então, os três aqui, ó, são isoeletrônicos. Nossa, que legal, Zé. Todos eles têm a mesma quantidade de elétrons, ou seja, eles têm 10 elétrons. Simples assim. Não, então isso aqui é fácil. Isso também nós chamamos de séries isoeletrônicas, né, Zé? É muito fácil, né? Então vamos lá. O isótopo mais abundante do elemento boro na natureza é o de número de massa 11. Então você coloca aí A igual a 11, tá? O número de nêutrons presentes no núcleo desse isótopo é dado número atômico do boro, Z igual a 5. Então, o que você vai fazer? Usar a formulazinha para você achar o número de massa. Então, A é igual a Z mais N. Nossa, que legal. Então, A é igual a Z mais N? É. Então, quanto que vale a massa dele? Vale 11, que é igual a Z, que vale 5, mais o N. Então, 11 menos 5, quanto que é o valor de N? 6. Aí eu venho aqui e marco que N é igual a 6. Simples assim, sem causar nenhum problema, nenhum conflito, nenhum constrangimento. Direto, você já calcula aí e você já coloca aí que o número dele, tá? O Z, o N, aliás, vai ser igual a 6, produto dessa subtração. Beleza? Então vamos lá. E agora, Zé? E agora que ele diz assim, o estrôncio, 90, então significa que a massa dele é 90, e aqui ele te deu aqui, ó, que o número atômico dele é 38. Então vamos lá. O estrôncio 90
Aí vai dizer o seguinte: ele é o principal isótopo desse elemento químico encontrado nos reatores nucleares. Ou seja, ele é um elemento radioativo, né? Sobre esse isótopo, é correto afirmar que seu cátion bivalente possui. Toma cuidado aqui, ó. Se ele é bivalente, nós estamos falando do grupo 2A, metais alcalinos terrosos, ele vai ser aqui, ó, mais 2, tá? Ele está perguntando do cátion bivalente dele. Então, toma cuidado. Se ele é mais 2, o que está acontecendo com ele aqui, ó? Mais 2, por que ele é mais 2? Porque ele perdeu 2 elétrons. Ah, ele perdeu 2 elétrons. Então, na verdade, ele tem 38 prótons no núcleo e 36 elétrons, 38 menos 2, 36 elétrons na atmosfera. Ah, na eletrosfera. Aí vai dizer o seguinte, ó. E você subtrai aqui também, ó. 90 menos 38, quantos nêutrons ele tem? Ó, aqui nós estamos calculando o nêutron. O nêutron ele não depende dos elétrons da eletrosfera. Ele depende da massa e depende do número atômico dele, tá? Então aqui, ó, 90 menos 38 vai dar 52. Então ele vai ter esse cátion. Altera o número de prótons deles? Não, o número de prótons não altera, que é a carga positiva. Então ele continua com 38 prótons, tá certo? Tá. Então o número de prótons não altera. Ele passa a ter 50 nêutrons? Não, o número de nêutrons também não altera na formação, tá? Do cátion. Ele continua com 52. Então você vai ter que procurar aqui 38 e 52. 38 e 50. Aqui, ó, 38 e 52. Agora, ele tem 38 prótons e tem 52 nêutrons. Beleza. Agora, quantos elétrons ele tem? Que ele perdeu na eletrosfera foram os elétrons. Ele perdeu quantos? Se ele é mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, nós vamos ter o que aqui, Zé? Então, 38 menos 2 que ele perdeu, 36 elétrons. Então, você marcaria aqui, ó, D de dado, tá? Aí, vamos lá. Uma amostra de um elemento E tem 2 isótopos. Então, a massa de e o EB aí, massa de B, com abundâncias. Aí vai dizer assim, ó, 75% ao AE e o BE tem 25%, respectivamente. Considerando que a massa atômica do isótopo AE é 34,97 e que a massa atômica média do elemento E nessa amostra é 35,47, o número de massa de B vai ser igual. Então, o que ele está dizendo para você aqui, ó? Ele está dizendo para você que a massa total média, a massa atômica média, que é a soma da massa de A com a massa de B, a média ponderada dela, vai dar 35,47, tá? Aí, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar esse elemento A, que é 75%, você vai pegar 75% desse valor, vai somar com 25% da massa de B, que você não sabe, do elemento B. Tudo isso tem que dar 35,47. Vou fazer aqui o que eu fiz aqui para você ver, para ficar mais fácil de enxergar. Vê só. Guia. WhatsApp. Ver se dá para ver aqui melhorzinho.
Aí, dá uma olhadinha aí, olha que você vai enxergar o que eu fiz aqui, ó. Olha aí. Aí eu peguei, ó, 75% da massa de A, somei com 25%, que é 0,25 da massa de B. Aí você vai ter a massa média aí que ele te deu, tá? E essa massa média que ele te deu vai dar 35,47, segundo ele te deu no enunciado. O exercício é muito simples e muito fácil. Só que ele te deu que a massa de A, desse elemento A aí, ó, é 34,97. Aí eu multipliquei por 0,75, tá? Ele quer saber a massa de B, só que a massa de B, a proporção ponderal dele aí é 0,25, que ele te deu no enunciado. Tudo isso está te dando uma massa total, média, massa atômica média, de 35,47. Aí eu multipliquei, passei para lá, subtraí de 35,47, aí deu 9,24, que eu dividi por 0,25, tá? Dividir por 0,25, você vai ter aí uma massa de B aproximadamente de 37, que vai ser essa massa aí de B, tá? O número de massa seria, aliás, uma massa de B seria 37. Ah, então é fácil isso, né, Zé? É muito bobinho o exercício. Não... Aliás, os exercícios aqui também são todos bem simplesinhos. Então tá aí, massa de B. Vamos voltar lá. E nós vamos ter aqui, ó. Opa. A gente vai ter aqui que essa massa seria a letra C aqui, ó, 37 aproximadamente, tá? Então, teria um valor aí próximo de 37. 36,9 alguma coisa. E você vai ter aqui o exercício 4. Aí no exercício 4, só centralizar aqui. No exercício 4, você vai ter assim, ó, o elemento químico urânio, U, é um dos principais elementos radioativos conhecidos, apresentando-se na natureza em diversas formas isotópicas, sendo as principais. Tá aí, ó. Você tem urânio aí, todos eles com o número atômico 92, né? Na verdade, quem muda é a massa. Você tem urânio 234, 235 e 238. Ele vai dizer assim: sobre os isótopos, é correto afirmar-se que são átomos que possuem. Vamos lá. Mesmo número de nêutrons? Não. Isótopo, ele possui o mesmo número atômico, ponto. Vai variar a massa e o número de nêutrons. O mesmo número atômico e diferentes números de massa, sendo, portanto, átomos de diferentes elementos ou de elementos diferentes? Não, são átomos do mesmo elemento. Não são átomos de diferentes elementos, tá? Até que a parte inicial que está certa, né? Agora, o final que ele errou. Números atômicos diferentes, não. Mesmo número de atômico e mesmo número de massa, aí é isóbaro, né? Sendo, portanto, átomos do mesmo elemento. Aí seria isóbaro esse conceito. O mesmo número atômico e diferentes números de elétrons, tá? Não é o caso, porque aqui você está trabalhando com o átomo neutro, tá? Então, o mesmo número atômico e o mesmo número de elétrons. Aí vai dizer assim, ó, cadê aqui? Tá aí, ó. O mesmo número atômico e diferentes números de massa, beleza? Sendo, portanto, átomos de um mesmo elemento. Aí isso é fácil, né? Você marcaria aqui letra D e você iria direto aí para letra D, tá? Essa aula aqui era uma aula que a gente já tinha visto, praticamente, é só revisando aí alguns detalhes, etc. Tal. Agora a gente vai entrar nessa parte aqui da tabela periódica. Eu dei uma resumida aqui para vocês,
Esse material que eu coloquei aí para vocês aí da tabela periódica. Deixa eu só entrar nele aqui. Vou colocar direto o material aqui, já mais resumido. E a gente conversa sobre ele. É aqui, né? Isso, vamos lá. Tabela periódica PDF. Deixa eu sair aqui. Janela. Janela. Janela não, guia, né? Guia. Tabela periódica. Guia. Acho que vai aparecer para vocês aí, né? Então tá aí. Vamos ampliar aqui. Então, olha. Você perguntou para mim assim, Zé, essa parte que a gente vai começar a ver agora da tabela periódica, essa parte é importante? Sim, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente vai entender o básico da tabela periódica. A gente vai entender por que alguns elementos têm mais eletropositividade, começando aqui já, né? Quando você se depara aqui com essa situação aqui, ó, você vai falar assim, Zé, mas por que, por exemplo, o frâncio, ele é o elemento mais eletropositivo da tabela periódica? E por que o flúor, em contrapartida, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Então, a gente vai ter a oportunidade de estabelecer essas conotações aí, essas diferenças. Mas antes da gente falar de tabela periódica, a gente vai entender como é que foi formada a tabela periódica. A gente vai estabelecer aqui um breve histórico para você entender como é que ela se originou, né? Qual foi a origem, qual foi a motivação para que nós tivéssemos aqui a origem dessa estrutura hoje tão importante na química. Quais foram, né, as primeiras ideias que foram desenvolvidas em função da exposição desses elementos químicos em uma tabela? Como é que eles pensaram inicialmente? Quais foram os primeiros pensadores nesse sentido, tá? Com relação aos elementos dispostos em uma tabela. Então, nós vamos ver aqui, ó, o primeiro, que é o Dobereiner, tá? Ou Dobereiner, tanto faz, né? Vamos falar o nome dele mais para a língua alemã, Dobereiner. Esse cara aqui, em 1829, ele fez uma proposição tanto quanto interessante, tá? Qual foi a proposição dele? Então, ele disse que os elementos estavam, então, agrupados de 3 em 3 na tabela periódica. Espera aí que eu acho que o negócio está ficando meio embaçado, né? Deixa eu só mudar aqui. Eu vou colocar PowerPoint, acho que fica melhor. Nem eu estou enxergando aqui de perto, pô. Está escrito. Vou sair aqui, ó. Vamos ver a do Dobereiner ali. Então, nós vamos ver aqui, ó, quais foram as propostas iniciais para a tabela periódica que nós temos hoje. Eu acho que agora vai melhorar um pouquinho, pelo menos deve melhorar. Acho que melhorou a nitidez aí, né? Então, ó, nós vamos ter aqui os elementos essenciais, e esse cara aqui, ó, o famoso Dobereiner, tá? Ele propõe aqui um sistema formado a partir de tríades. Então, o que ele fez?
a prioridade dele era estabelecer aqui a massa atômica. Então, ó, os primeiros projetos de tabela periódica, eles foram fundamentados, basicamente, na massa atômica dos elementos químicos. Por isso que não dava certo, né? A gente vai ver um probleminha aqui com relação à massa atômica. Mas os primeiros projetos foram número crescente de massa atômica. Ah, mas por que eles optaram pela massa do elemento? Porque eles não tinham noção ainda, né, do número atômico, número de prótons. Eles nem sequer sabiam que em 1829 que havia prótons no núcleo, etc. Tal. Não havia os modelos ainda. Então, essa consolidação do número de prótons e elétrons, ela parte depois de Thomson, mas aí nós estamos já em 1898, né, após os estudos pertinentes ao ampolo de Crookes. Mas olha só, aqui eles começavam a colocar os elementos químicos, colocava 3 elementos químicos aqui, que um era próximo do outro, X, Y e Z. Aí, por exemplo, se a massa atômica, tá, do elemento X era 1, e a massa atômica do elemento Z, e esse elemento Y era um elemento intermediário, então, na verdade, a massa dele era a média aritmética entre os elementos que estavam nos polos, o X e o Z. Então, ele já sabia que se ele somasse 1 com 3, dava 4. Ah, então qual que seria a massa? 4 por 2, a média aritmética, daria 2. É aquilo que eles fizeram, por exemplo, ó, no caso aqui das tríades dele aqui, do Dobereiner, tá? Esse cara aqui, o alemão, ele estabeleceu aqui um detalhe legal, ó, que até hoje está muito próximo daquilo que nós conhecemos. Então, ó, o que ele fez? Você pegar lá o grupo 7A dos halogênios na tabela periódica, o grupo que é encostado lá nos gases nobres, que são aqueles elementos que têm a condição de ganhar um elétron, né? Quem são eles? Tem flúor, cloro, bromo, iodo, astato, por exemplo. Aí quando você pega esses elementos aqui, ó, pego 3, uma tríade desses elementos. Aí o Dobereiner, ele falou algo legal, tá? Muito próximo daquilo que nós conhecemos hoje. Você pega, por exemplo, o cloro, a massa dele é 35,5. Eu pego o intermediário, quem está abaixo dele, que é o bromo, aí a massa dele é 79,9. Eu vou pegar aqui o iodo, Zé. Você pegou o iodo, tá? Quanto que é a massa do iodo? 126,9. Aí, como é que eu faço para eu descobrir a massa do bromo? Tá? Aí, qual foi a jogada? Ó, você pegava os periféricos, somava os dois aqui, 35,5, com 126,9, dividia por 2. Ah, então a média daria aqui o elemento do meio, que seria a massa atômica desse elemento que está aqui no meio, tá? Ah, isso aqui, Zé, naquela época, você tem que levar em consideração que nós estamos aqui em 1829, praticamente começo do século XIX. Então, o cara foi, né, genial de pensar dessa forma, de agrupar os elementos dessa forma. Só que surgiram outros modelos. Aí passou-se aí, tá, 33 anos, veio esse modelo aqui do Chancotois, conhecido como parafuso telúrico. Zé, como é que funcionava essa questão do parafuso? Ele não forneceu muito além daquilo que já estava fornecido, tá, em termos da lei das tríades, não, porque ele vai dispor os elementos aqui na forma de um cilindro, como se fosse aqui, ó, vários parafusos, tá, reunidos. Aqui eu acho que eu não vou ter o Chancotois aqui, eu não coloquei parafuso telúrico. Então ele coloca esses elementos, tá, em ordem crescente também de massa atômica. Então, dispostos num cilindro. Aí vem o Niederhan, em 3 anos depois, 1865, e ele propõe essa lei aqui, conhecida como Lei das Oitavas. O que essa lei aqui ela propunha? Ela propunha também a ordem crescente dos números atômicos, mas ele dizia que respeitava, de certa forma, as letras musicais. Ah, então respeitava as letras musicais? Na cabeça dele, cabeça muito doida, tá? Ele começou a estabelecer, então, grupo 1, aquele que ele achava que estava no grupo 1,
a segunda oitava, que ele achava que estava no grupo 2 na tabela periódica dele, ele começa a estabelecer, então, as letras, né? Ou a escala musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E na oitava escala você tinha repetição. Só para você entender aqui, ó. Ele fazia assim, ó. Ele pegava lá, ó, segundo a concepção dele, né? Hidrogênio, flúor, cloro, cobalto, níquel, bromo, e aqui ele chegava no paládio, por exemplo, tá? Então deu 7, né, Zé? Deu 7. Aí ele começava uma outra sequência. Iodo, platina e irídio, tá? Ele começava uma outra sequência. Aí dava 7 notas, ele começava uma outra sequência. Aí ele vinha com mais 7 notas e começava uma outra sequência. Como a sequência ela reiniciava na oitava, que seria a oitava nota, isso aqui passou a ser chamado de lei das oitavas. Agora, o pessoal da comunidade científica na época, tá? Começou a achar que ele era louco, porque não tinha nenhuma relação entre notas musicais com elementos químicos que seriam colocados na tabela periódica. Acharam que foi um pouco forçado, mas teve uma situação aqui legal no conceito dele. Pelo menos dentro do conceito dele, ele começou a enxergar que havia uma similaridade, uma peridiosidade, tá? Ao você comparar elementos na tabela periódica. Então, esse foi o Nyland, tá? O famoso Nyland, com a sua doideira, etc. tal. Aí vem o pai da tabela periódica moderna, 4 anos depois, em 1869, tá? E ele propõe uma tabela periódica, que é o Mendeleev. Ele propõe uma tabela periódica também em ordem crescente, tá? De número de massa, ou massa atômica, melhor dizendo, tá? E que essa ordem crescente deveria agrupar os elementos químicos em colunas, em grupos. Então, você tem aqui o Dmitri Mendeleev, tá? E aqui ele vai propor essa ordem crescente em grupos ou colunas, só que eu vou explicar para vocês por que que essa questão até Mendeleev, ela dava errada na hora que eles colocavam. Embora aqui, ó, ele começou de certa forma até o quarto aqui acertando, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, tá vendo? Berílio, magnésio, cálcio, bário e rádio, ele começa acertando. Só que aqui, ó, ele dizia o seguinte, ele teve essa sacada. O elemento que não dava para ser encaixado agora, ele considerava como um elemento não descoberto, que futuramente ele teria um encaixe aqui, ó, tá? Nesse elemento. Por quê? Porque tem que ter um elemento com massa atômica que se encaixe aqui, ó, para eu ter a sequência de massa atômica na tabela periódica. Só que aí tem um problema. Até 1913, isso aqui foi aceito. A primeira tabela periódica, com os elementos que ele tinha catalogado. Aí, em 1913, o Moseley, ele tem uma sacada, ele consegue perceber algo que ninguém tinha percebido até então. Também leva-se em consideração que o Moseley já está diante de um cenário em que os prótons já eram definidos e que se sabia da existência do número de prótons. Aí, o que o Moseley ele começou a observar? Ele falou assim, olha, se eu estou usando aqui a massa atômica, na hora que eu olho aqui, ó, lítio, berílio, por exemplo, está aumentando. Está vendo aí? Ó, aumenta para o boro, aumenta para o carbono, para o nitrogênio, para o oxigênio, vai aumentando. Então, à medida que eu estou olhando aqui, ó, nesse sentido, eu estou vendo aqui um número crescente de massa atômica. Só que aí tem um BO. Eu não posso dizer que a massa atômica sempre ela respeita uma peridiosidade, por isso que é o nome tabela periódica, né? Você tem uma característica que ela vai respeitando ao longo, tá, da tabela. Se você pegar aqui, ó, ele começou a ver o BO aqui, ó, no quarto período. Qual que é o BO que nós temos aqui, Zé, no quarto período? Então, olha só que ele começa a ver aqui, ó, a sacada dele. Ó, aqui vai aumentando, tá vendo? Vai aumentando, vai aumentando. Só que chegou aqui, o metal de transição,
Aí é o seguinte, o cobalto, ele tem massa de 58,9. Só que quando você vai para o níquel, ele tem massa de 58,6. A diferença é pequena. Mas é diferença. Tá? Então, ele começou a questionar aqui, quando ele começa a ver os metais de transição. Falou, peraí, então isso eu não posso dizer que é massa crescente, massa atômica crescente. Por quê? Eu não podia mudar de lugar? Não, porque esse aqui, ó, ele tem número atômico de 28 e esse aqui tem de 27. Então não dá para eu mudar de lugar. Não, não dá. Aí começou a ficar encasquetado com isso. Falou assim, bom, então vou fazer o seguinte, será que isso aqui é uma exceção? Se for uma exceção, a gente coloca lá que é uma exceção que acontece, né, nos metais de transição entre o cobalto e o níquel. Só que continuou observando aqui, ó, aqui nesse período, ó, no quarto período agora da tabela, quinto, né? Quinto período da tabela periódica, aí ele chutou o balde. Por quê? Na hora que ele chegou no telúrio, ele viu que o telúrio tinha massa atômica de 127,6. Aí na hora que ele chega no iodo, ele vai ver que o iodo ele tem massa atômica de 126,9. E fala, mas de novo, ó, a massa atômica do iodo ela é menor do que o seu antecessor. Então, não dá para eu ficar abrindo exceções aqui. Tá? Então, na verdade, eu não posso usar essa regra de número crescente de massa atômica, que tem circunstâncias que o número de próton é menor e a massa é maior. Então, eu não posso utilizar essa como a propriedade periódica. Bom, como ele já tinha conhecimento das questões pertinentes ao número atômico, aí ele começou a observar que os agrupamentos dos elementos químicos ou dos átomos, que eram agrupados em grupos aqui na tabela periódica, eles respeitavam, ó, o aumento crescente de Z. Eles respeitavam o aumento crescente do número atômico. Aí sim batia. Sempre, ó, você tinha uma periodicidade com aumento de Z, ó, 13, 14, 15, tá tudo certinho, ó. Tá vendo? 19, 20, aqui passava 27, 28. Então, quem repetia de forma periódica era o número atômico de forma crescente e não o número de massa atômica, que quase durante 100 anos eles estavam batendo nessa tecla e estava errado. Que a massa atômica, na verdade, não era periódico a repetição, era quase sempre periódico, mas nem sempre ela era periódico, tá? 1/12 da massa do átomo de carbono, né? Você tem, então, uma unidade de massa que a gente chama de massa atômica. Aí, você começa a observar, de acordo com o Moseley, a proposta da tabela periódica moderna. Então, qual que é a proposta da tabela periódica moderna que eu tenho, que é legal, Zé, essa tabela periódica moderna? O que ela tem aqui de legal, né? Então, você vai prestar atenção aqui, ó. Olha só. Aí no grupo 1 dessa tabela periódica, estou aqui no canto, ó, no grupo 1, o que eu estou tendo aqui, ó? Eu estou tendo aqui, ó, átomos que apresentam a mesma característica. Então, ó, todo grupo na tabela periódica ele tem uma razão de ser. Ele apresenta, então, os átomos que apresentam essa característica. Então é grupo, né? É grupo. E aqui no grupo 2, então, átomos que apresentam a característica de serem metais alcalinos terrosos. E assim vai, tá? Aí você vai ter o grupo do boro, né, que é um metal também, mas só que o boro por si só, ele não é considerado um metal. Então, a partir do alumínio, todos aqui são metais. Aí você passa a observar essa escadinha na tabela periódica. Por quê? Porque no grupo 4, eu tenho elementos que são metais,
No grupo 5, eu tenho elementos que são metais. No grupo 6, eu tenho um elemento que é o polônio, que é um metal. Só que, antigamente, a gente não chamava esses elementos. Hoje é considerado metais. Antigamente, a gente chamava essa escadinha aqui de quase metais. A gente chamava de semimetais. Na química atual, pela regra da IUPAC, hoje você tem duas classificações. Ametais, são elementos que têm a característica de ganhar elétrons. E você tem aqui, ó, a maior parte da tabela periódica é formada por metais. São elementos que têm a característica de perder elétrons, tá? Então você tem essas duas classificações clássicas hoje. Só que, dentro dessas classificações clássicas, a gente tem aqui os elementos representativos, que são esses elementos, ó, grupo 1, antigamente a gente chamava 1A, 2A, 3A, 4A, 5A até 7A, são os elementos representativos, e aqui os gases nobres, né, que não se misturam normalmente, tá? Você tem os elementos na tabela que estão grafados, aqui você tem os metais de transição, aí você vai ter transição interna e transição externa, aí você vai ter aqui, ó, que se está grafado em preto, significa que ele está no estado sólido, tá? Se o elemento está grafado em cor verde, pelo menos quando você se depara com a tabela periódica aí colorida, né? Se ele tiver em cor verde, significa que são gases na sua forma natural, que é o caso do nitrogênio, do oxigênio, do flúor, do cloro, tá? Se a cor for azulzinha, significa que ele está na fase líquida. Portanto, o bromo é um ametal na fase líquida. Ah, que legal. Agora, olha o mercúrio aqui, ó, que são situações que você pega na tabela periódica. O mercúrio é um metal de transição, também na fase líquida. Só que quando ele entra em contato com a temperatura ambiente, muitas vezes, quando ele entra em contato com o oxigênio atmosférico, ele forma aquelas esferas sólidas, né? O mercúrio. Tanto que aqueles termômetros antigos, eles apresentavam o mercúrio líquido dentro para ferir a temperatura, tá? E rapidamente ele solidificava. Então, mercúrio aqui, número 80, ó, você tem aqui o mercúrio, que nós chamamos de mercúrio, tá? Mercúrio metal líquido, o único metal líquido. Ou seja, aí esses elementos que a gente tem aqui com cor branca, tá? Esses elementos com cor branca, eles são elementos artificiais, que foram produzidos em laboratório, tá? Ó, os gases nobres, todos são verdes, com exceção desse aqui, né? Que também é um gás, só que foi produzido em laboratório, que é o organesso, tá? E o hidrogênio ele tem algumas características, digamos, diferentes na tabela periódica. Ele tem um anacronismo, né? Ele não tem uma definição muito específica, porque o hidrogênio, em alguns casos, ele tem a capacidade de perder elétrons, só tem um e perde, né? Forma o H+, e que na maior parte das vezes a gente está vendo a questão de NOx, nós consideramos o hidrogênio como H+, e tem aquele outro caso que ele pode se igualar ao número de elétrons de hélio, aqui de um gás nobre. Então ele ganha um elétron. Então ele fica com H, tá? Menos H menos 1, ele ganha um elétron. Então ele pode, digamos assim, atuar como se fosse um cátion e um ânion, dependendo da circunstância. Sim, se ele está diante de um metal, normalmente ele vai atuar como um cátion, tá? Como um ânion, tá? Então, por exemplo, você pode ter lá, eu posso ligar aqui o lítio com o hidrogênio, vai ficar LiH, terminou em H é hidreto, é um ânion hidreto, tá? É o I-, e o lítio é Li+1. Agora, quando ele está diante de um ametal, normalmente, tá? Ele se porta como se fosse um elemento que está perdendo elétrons. Então, ele tem o NOx+1, né? Então, o hidrogênio ele tem essa característica aí, que é uma característica à parte,
Lembrando que o universo, grande parte do universo é formado por hidrogênio e por sua derivação aqui o hélio. Inclusive o corpo celeste que traz iluminação para o nosso planeta aqui, para o sistema solar, que é o Sol, né? Ele é feito basicamente de hidrogênio e de hélio, tá? É outra coisa que essa nomenclatura antiga aqui, ó, nós colocávamos assim, né? 1A, 2A para ficar fácil, 3A, 4A, tal. Aqui é mantida ainda por questões didáticas, mas hoje em dia não se usa mais essa forma de nomenclatura, tá? Então, hoje em dia, aí o PAC estabelece, esse aqui é o grupo 1, esse é o grupo 2, aí vai, 3, 4, 5, tal. O grupo 13 é o equivalente ao antigo 3A, tá? O grupo 14, o grupo 15, assim vai, ó, até chegar no grupo 18. Esses metais aqui são metais de transição externa, tá? Você tem metais de transição externa e algumas séries aqui que são de transição interna. Então, qual que é a diferença, Zé? Bom, eles apresentam muitas vezes, tá? Situações que nós chamamos de situações de bivalência. Então, eles podem ter normalmente aqui, ó, não só eles, alguns outros metais também, mas eles podem ter aqui dois tipos de carga, tá? Pode ter, por exemplo, o cobre mais um e o cobre mais dois. Ele pode ter o ouro mais um e o ouro mais três, tá? Então, eles têm essa transição externa com relação à eletrosfera e à capacidade de perder elétrons. Agora, olha só aqui do 57 ao 71 aqui, ó, nesse caso. O que acontece aqui do 57 ao 71, Zé? Eu vou ter aqui a série que nós chamamos dos lantanídeos. Ah, então 57 e 71, eu tenho a série dos lantanídeos. Tem. E do 89 a 103, eu tenho a série dos actinídeos. Então, presta atenção, muita gente confunde isso. Como é que a tabela periódica é feita? Vamos lembrar aquela coisa lá de criancinha, ó. Então, você tem aqui, ó, os grupos na vertical, tá? E aqui eu tenho os períodos na horizontal, ó, períodos. Então, esse é o primeiro período, esse é o segundo, esse é o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, nós terminamos com 7 períodos. Ah, isso aqui não é o oitavo e no nono, não? Não. Isso aqui, ó, é a série que está no grupo aqui 3, ou antigo 3B, que vai do número atômico 57 a 71. Toda essa série aqui, ó, é a série que a gente chama dos lantanídeos, ou metais terra raras, que são muito utilizados como componentes, né, para a formação de hardwares da informática. Para variar, o país que mais tem esses metais no mundo é a China. O Brasil também tem bastante, mas a China é o país que mais tem. E aqui, ó, no grupo 3 também, eles encaixam aqui os elementos que estão com o número atômico que vão de 89 até 103, tá? Então, essa extensão que eu tenho aqui, ó, de 89 a 103, ela está encaixada aqui no sétimo período da tabela periódica. Essa de cima está encaixada aqui, ó, no sétimo período e terceiro grupo da tabela periódica, tá? Não se esqueçam disso. Zé, então, ó, nos grupos, você tem características similares entre os elementos, né? Tem. Por exemplo, se eu pegar o grupo 7A aqui, ó, é o grupo que tem facilidade de formar sais. Nós chamamos esse grupo aqui de halogênio, tá? Que formam sais. Já se eu pegar esse grupo aqui, ó, são os calcogênios, que têm facilidade em unir-se com o cobre, tá? Por isso que chamam-se calcogênio, grupo 6. O grupo Ô Zé, 1, oi, você acha que tem, tipo, necessidade de eu saber o nome desses trem, tipo halogênio, tem. calcogênio, metal Isso aí tem alcalino? que saber. Pelo menos você tem que saber o nome, por exemplo, assim, ó. O metal alcalino, que é o grupo 1, só 4, 5, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, que é o grupo 2, tem que saber desses dois aí, dos dois primeiros grupos, porque tem questão que ele só menciona isso. Aí você tem que saber procurar na tabela. Tem que saber que o grupo 6 são os calcogênios, que
tem valência menos 2 também, e aqui valência mais 1 e mais 2, e aqui menos 2, e os halogênios que formam sais é grupo menos 1. Você vai se deparar com questões que ele vai falar o halogênio e tal, aí você sabe que, na pior, o halogênio X ou o halogênio Y, aí não vai te fornecer a carga, mas você sabe que todo halogênio tem a capacidade de perder, aliás, de ganhar um elétron, então ele tem carga menos 1, tá? Já os demais aqui o pessoal fala mais grupo do nitrogênio, né? Tem o fósforo, etc, tal. Aí não tem um nome tão... Ô, Zé, Oi. então peraí, então é o primeiro, que é bom eu saber, o 2. O 6 e o 7. Ou 16, 17, né? 1, 2, 16, 17. O 16 é o calcogênio? Calcogênio, e o 17 é o halogênio. Ah, tá, H, obrigada. né? Então, primeiro, metal alcalino, segundo, alcalinos terrosos, 16, 17, calcogênio e halogênio. Tá? Que às vezes o pessoal pergunta assim, jamais para testar mesmo, né? Porque às vezes você fala, tem a tabela, mas a tabela que vocês vão ter no final da prova não é essa tabela desse jeito, né? Vocês têm só a tabela com os elementos químicos, praticamente, para você saber a localização deles. Essa aqui já é uma tabela do SAS aí, eles colocaram aqui uma tabela mais completa. Então, não esquecer que nós temos aqui os períodos, aliás, nós temos aqui os grupos, tá? E nós temos aqui na horizontal os períodos. Aí você vai notar sempre que ao longo dos períodos eu tenho elementos, tá? Com ordem crescente, ou átomos com ordem crescente de número atômico. Você não pode esquecer disso, tá? Ah, isso aqui influencia no que, Zé? Nós vamos ver que daqui a pouco, talvez, não sei se vai dar tempo hoje de falar sobre isso ainda, mas uma coisa interessante, tem a questão do raio atômico, tá? Então, quando você vai descendo aqui, ó, é óbvio, você usa o raciocínio lógico, que essas questões, às vezes, de tabela periódica, raio atômico, eles pedem isso aqui. Isso aqui é um negócio tão básico que, às vezes, as pessoas erram. Ó, raciocina comigo. Se eu tenho 3 prótons no núcleo do lítio, nesse átomo neutro, eu tenho 3 elétrons na eletrosfera. Se eu tenho 3 elétrons na eletrosfera, então aqui eu vou ter um S2, 2 S1, certo? Então eu tenho a camada 1, eu tenho só 2 camadas. Ah, então à medida que você vai aumentando aqui, ó, você vai descendo, tá? Quanto maior o número atômico, nós vamos ver aqui, ó, você vai aumentando o número atômico aqui, ó, mais o número de camadas na eletrosfera. Aí qual que é o teu raciocínio lógico? Se você vai aumentando o número de camadas, se num lá você tem camada K e L, o outro você tem K, L e N, o outro você tem K, L, M, N, você tem 4 camadas, o que acontece com o meu raio atômico? Então, é só raciocinar, ó, vai aumentando o número de camadas, vai aumentando o meu raio atômico, tá? Então, nos grupos, quando eu vou de cima para baixo, você tem, então, essa condição de aumentar o raio atômico dos átomos. Agora, nos períodos, é o inverso. Ah, Zé, aí é o inverso. É o inverso, tá? Aí você vai notar que nos períodos aqui, ó, o que vai acontecer, Zé? Nos períodos aqui, ó, nós vamos tendo aqui, ó, ele vai mudando o período, né? 3, 4, 5, 6, 7. Por que será, tá? Que quando eu chego aqui, por exemplo, no flúor, é o elemento que tem menor raio atômico da tabela periódica. Por que que ele vai diminuindo o raio atômico? Ah, porque aumenta a eletronegatividade. Se aumenta a eletronegatividade, será que essas camadas vão ficar mais próximas? Tá? Mesmo aumentando o número de elétrons? Então, nós vamos ver esse detalhe, tá? Então, nesse sentido aqui, ó, com o aumento do número atômico, você tem diminuição do raio. E nesse sentido aqui, ó, no mesmo grupo, com o aumento do número atômico, você tem um aumento do raio atômico. Mas daqui a pouco a gente chega lá, tá? Então aí você tem o breve histórico aí, isso que eu tirei inclusive da apostila de vocês. Aí vem o nosso amigo aqui, né? O nosso amigo Moseley, e ele que estabelece praticamente a propriedade que nós conhecemos hoje da tabela periódica,
os elementos químicos variam em ordem crescente de número atômico. Todos os seus antecessores erraram, mas erraram com razão, né? Vamos colocar assim, erraram com razão, tá? Outra coisa aqui que eu coloquei esse mapa mental aqui, ó, para você não esquecer, quando a gente está estudando aqui alguns detalhes sobre a tabela periódica. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, o que você tem que entender? Eu já até mencionei lá, ó, o hidrogênio, ele não se encaixa como um componente metálico e nem ametálico. Ele tem um caráter que a gente chama de caráter anfótoro, tá? Anfótero. Ou seja, ele tem uma duplicidade, né? Tem hora que ele age de uma forma, como eu já falei, tem hora que ele age de outra forma. Embora ele esteja lá no grupo 1, por causa do seu número atômico, ele não é um metal alcalino, até porque ele é um gás, tá? Então, é um elemento peculiar, o hidrogênio. Você lembra sempre do Sol, quando a gente fala de hidrogênio, tá? Ele não se encaixa nessas nomenclaturas. Então, a organização aqui, ela aumenta em função do número atômico, e ela é organizada em períodos na horizontal e famílias ou grupos na vertical, tá? Então, Zé, quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter os elementos representativos, que são os metais e os ametais, aqueles que têm características metálicas, pelo menos os do grupo 1 e do grupo 2, tá? Eu tenho os metais, e aqui, ó, nessa região, eu vou ter os elementos representativos, que seriam aqueles elementos que compõem o antigo grupo 1A, 2A, 3A, que é o 13 em diante, até o 18, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Esses são os elementos representativos da tabela periódica. Por quê? Porque eles apresentam uma transição, tá? Que são transições fixas. Então, aqui, ele perde 1 ou perde 2 no grupo 2. Aqui, ele ganha 3, ou ele compartilha 4, se é uma ligação covalente, tá? Aliás, isso que a Sofia perguntou é muito importante, porque a gente vai ver essas diferenças aí, quando que eu tenho uma ligação covalente convencional e quando que eu tenho uma ligação covalente coordenada, que antigamente nós chamávamos de covalente dativa. Então, isso é muito interessante, tá? Que a gente vai ver essas questões mais adiante. Eu vou ter também aqui, ó, os elementos de transição externas, que ele vai estar aqui nos grupos B da tabela periódica. Isso tudo está relacionado, a gente vai ver também, tá? Como é que ele termina? Como é que termina a sua, como é que chama? O seu Linus Pauling, a sua configuração eletrônica. Quem que termina na sua configuração eletrônica, tá? A gente vai ver essa questão aí. Quais são os elementos que terminam na configuração eletrônica? E na transição interna é esse grupinho aqui que nós temos aqui, a série dos lantanídeos, tá? E dos actinídeos, que está aqui, que a gente representa ele embaixo. Os demais do grupo B, todos eles são de transição, tá? Externa, e não transição interna. Bom, entre os elementos representativos eu tenho os ametais, e aqui eu vou ter, de amarelinho, os famosos gases nobres. O Zé, tem algumas características que eu tenho aqui entre metais e elementos que nós chamamos de ametais? Tem. Quais são essas características aqui, Zé? Por exemplo, os metais, eles apresentam-se normalmente na fase sólida, exceção essa ao mercúrio, tá? Os metais apresentam um brilho metálico característico, tá? Os metais, eles apresentam essa condição de ductibilidade. O que é isso? Você pega, por exemplo, os fios e você consegue enrolá-los sem quebrá-los, na maioria das vezes. É o que acontece com o fio de cobre, por exemplo. Você enrola e não quebra, tá? Então, apresentam ductibilidade. Se apresentam ductibilidade, capacidade de enrolar na forma de fio, eles são maleáveis, né, Zé? São maleáveis, tá? Você consegue moldá-los. E outra coisa, normalmente os metais, eles são ótimos condutores, tanto de calor quanto de
eletricidade. Que legal. Já em contrapartida, os ametais, eles não brilham, são maus condutores, tá? De calor. Eles quebram com facilidade. Você pegar, por exemplo, um enxofre, tá? Um enxofre, na hora que você faz isso aqui, ele já quebra. Ele não tem consistência, ele não tem característica de ductibilidade, tá? Sem contar que também tem a questão do som, da onda sonora provocada pelos metais, né? Tintilam, né? Então, eles produzem uma onda sonora. Pega lá as cordas de violão, por exemplo, que você vai notar o barulho no sino, você vai notar essa capacidade que os metais têm de apresentar quando bate nele, tá? Esse barulho característico de metal. Já os ametais não têm isso. E outra coisa, os ametais, tá? Eles apresentam também, a gente vai ver essa questão dos estados físicos, tá? Como é que eles diferem entre si quando nós falamos de estados físicos, tá? Com relação aos ametais, devido às suas capacidades aí, ductibilidade, de não ter ductibilidade. Aí você vai ter aqui os gases nobres, que apresentam baixa reatividade. Você consegue forjar alguns compostos em laboratório, como, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui que você consegue forjar em laboratório. Zé, quem que eu consigo forjar em laboratório? Eu consigo forjar em laboratório, por exemplo, o xenônio, tá? Que é um dos gases nobres. Consigo formar um composto com ele, mas em laboratório, com oxigênio. É um dos poucos que você consegue estabelecer ligações químicas, tá? São normalmente inertes. E a questão das propriedades, que a gente vai ter oportunidade de ver aqui, ó. A gente vai ter a propriedade periódica e as propriedades aperiódicas, tá? Aquelas que se repetem ao longo da trajetória da tabela periódica. A gente vai ver como é que acontece com eletronegatividade, com potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletropositividade, o próprio raio atômico que eu acabei mencionando, tá? E tem uma outra tabelinha, que eu acho que eu não coloquei aqui, acho que não coloquei, deixa eu ver aqui. Não, não coloquei, que já vai entrar em lei periódica. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Essa tabelinha, ela é o que tem aqui, quer ver só? Deixa eu ver onde que está isso, hein? Para eu projetar para vocês aí, ó. Ela é muito fera, mas eu tenho que achar ela aqui primeiro. Acho que vai estar aqui. Ela é muito fera, que ela mostra para vocês a diferença das configurações. Deixa eu ver se eu acho. Se bem que eu vou falar mais adiante, mas só para você tirar um print dessa tabela aqui, essa aqui eu não vou conseguir, provavelmente não vou conseguir, acho que é do SAS o material, se não me engano. Ela é o que tem aqui para vocês, viu? Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Só para você entender um detalhezinho aqui que tem que mostrar mesmo, que na hora que você enxerga isso, fica fácil para você memorizar. Deixa eu ver aqui. Livro 2. O problema é achar onde que está essa tabela. Mas é muito legal. Deixa eu ver se vai ter. Classificação periódica. Acho que vai ter sim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos lá. Achei. Essa tabelinha aqui é muito fera. Quer ver só? Deixa eu ver se eu vou. Isso aqui eu não sei por que que eles não colocam no material de vocês, porque isso aqui às vezes é pegadinha, você ganha muito tempo em questões de vestibular. Quer ver que legal? Eu vou conseguir projetar para vocês aí. Vamos lá. Eu até vou pedir para você printar essa tabela do jeito que ela está aqui.
Aqui, ó. Olha só que legal. Porque às vezes você fala assim, mas deixa eu enxergar um detalhe aqui, ó. Como é que eu sei se o elemento na tabela periódica, por exemplo, eu te apresento uma configuração de um elemento. Aí você fala para mim assim, mas como é que eu vou saber se esse elemento ele é de representativo, ele é de transição externa ou ele é de transição interna? Como é que eu sei especificar esse elemento em função da configuração de Linus Pauling? Então, olha que legal. Ó, tirando o hidrogênio, que é um caso à parte, tá? Mas vamos lá. Todos os elementos, mas o hidrogênio ainda é considerado representativo nesse quesito. Todos os elementos da tabela periódica, guarda bem isso que eu vou te falar, tá? Que terminam a configuração, terminam no subnível S e no subnível P, são elementos representativos. Guardaram, né? Então, todos os elementos da tabela periódica que terminam a configuração eletrônica de Linus Pauling, tá? Vai terminar no subnível S ou no subnível P, são elementos representativos da tabela periódica. Todos os elementos da tabela periódica que terminam no subnível D são considerados elementos de transição externa, que aqui são metais também, né? Então, são elementos de transição externa, ou seja, são elementos aqui que estão nesse grupo, né? No grupo dos componentes que nós chamamos aqui de grupo B, né? Antigamente na tabela periódica. E se você for analisar aqui, ó, um detalhe legal, ó. Aqui você tem, ó, nesse terceiro grupo, você tem todos eles terminam em D1, com exceção desses dois que eu já vou falar. Então, você tem aqui, terminam em D1, tá? Todos aqui do segundo grupo terminam em D2, e assim vai, ó. Grupo 5, D3, e assim vai, tá? Aí, ó, grupo 6, ó, vai terminar em quantos, D4, você vai, ó, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. No grupo 2 aqui, todos terminam, então, com 10 elétrons no subnível D. Então, terminam com o subnível D completo, né, Zé? Sim, terminam com o subnível D completo. Agora, olha que legal. Todos que são do grupo 1, representativo do grupo 1A, terminam em S1. Do grupo 2, terminam em S2. Nossa, Zé, que legal. Agora, se você pegar aqui, ó, os elementos representativos a partir do grupo 13, que seria o 3A, todos do grupo 5A, ou 3A, aliás, todos do grupo 3A, eles terminam com subnível P e com um elétron, P1. Ó, do grupo 4A, terminam com 2 elétrons, P2. Do grupo 5A, P3, ele vai terminar. Do grupo 16, 6A, P4. 17, P5. E do grupo 18, ele vai terminar aqui, ó, com P8, tá? Tem 8 elétrons na camada de valência e terminam aqui com, aliás, P6, né? P6 com mais 2 aqui do S2, vai dar 8 elétrons na camada de valência. Então, são detalhes. Aí você fala, Zé, e aquela série aqui, ó, que é diferente? Essa série aqui, ó, por que que ela é diferente? Todos os elementos que compõem essa série aqui, ó, que são a série, tá, dos lantanídeos e dos actinídeos, eles terminam no subnível F. Nossa, Zé, que legal. Então, termina no subnível F. Termina no subnível F. Então, eu não sei, Zé, nada sobre esse elemento que caiu na minha prova. Mas, sei lá, colocou lá platina, e eu tenho uma informação, ele deu uma configuração, que ela está terminando no subnível D, eu posso ter certeza que é transição externa.
qualquer que seja o elemento que ele coloca para mim lá na tabela, tá? Se termina no subnível S ou no subnível P, é elemento representativo. Nossa, que legal, hein? Pois é. Se termina com subnível F, é elemento de transição interna. Nossa, então não posso esquecer isso? Não pode, não pode, não pode, não pode, tá? Você tem que guardar isso aí. Isso aqui não tem... Bom, jeito tem, né? Colocar para vocês, é só printar aqui e depois imprimir. Mas dá para você printar aí também, ó. Você printa aí, ó, para você saber fazer essa diferenciação que é bem legal, tá? Bem legal para vocês. Você ganha muito tempo em prova de vestibular. Na hora que sai jogando. Então, a representação, transição interna é desses azulzinho que termina em F, e o SP qualquer representativo, é isso? Representativo, o S e o P, tá? Ou S ou P, são os elementos representativos. Elementos de transição externa é o D, e a interna são os azuizinhos aí, tá? Que é o subnível F, que eles terminam. Não esqueçam disso. Isso aqui é uma dicasinha, assim, que ajuda demais. Principalmente algumas provas aí que provavelmente vocês farão aí, provas paulistas. Principalmente provas paulistas. Não esqueçam disso. Eu até vou incluir esse slide, né, nesse que eu sempre acabo esquecendo de incluir, mas já era para ter incluído esse slide aqui, junto com esse slide que eu estou trabalhando com vocês. E aqui, ó, continuando, nós vamos ter o que nós chamamos aqui de lei periódica. O que é a lei periódica? Bom, ela vai repetir-se periodicamente. Então você tem algumas propriedades da tabela periódica que são propriedades que nós chamamos de propriedades periódicas, né, Zé? Isso, tá? Então, os elementos, por exemplo, vão repetir o mesmo número atômico à medida que eu vou caminhar ao longo dos períodos da tabela periódica. Então, você vai ter uma elevação no número atômico no mesmo período. Entendi, Zé. Então, isso é uma propriedade periódica, tá? Então, tanto faz se você está trabalhando com uma condição química ou um fenômeno químico que não há reversibilidade após a sua transformação, como você está trabalhando com um fenômeno físico em que o gelo vira água e a água pode virar gelo. Então, você pode ter uma periodicidade. Então, nós vamos ver aqui as propriedades, tanto as propriedades físicas quanto as propriedades químicas que você vai se deparar aí ao longo do estudo da tabela periódica. Então, vamos lá. Quais são as propriedades, então, periódicas e as propriedades que nós chamamos de aperiódicas? Então, para citar algumas aqui, principais, que nós vamos trabalhar como propriedades periódicas, tá? Ou seja, que ela vai se repetir, ela vai guardar uma certa periodicidade em função do aumento do número atômico. Você vai ter aqui, ó, o raio atômico, que eu acabei falando para vocês agora há pouco. Você vai ter a energia de ionização, Zé, essa energia de ionização e a afinidade eletrônica, ela tem alguma relação com a questão da eletronegatividade e eletropositividade? Nós vamos ver que tem tudo a ver, né? Por que o flúor, por ser o elemento mais eletronegativo, ele tem a capacidade de atrair os demais elementos? Então, a gente vai ver a diferença, como é que funciona essa energia de ionização e essa afinidade eletrônica. Outra coisa, e a densidade? Vamos ver essa questão da densidade. Densidade também é uma propriedade periódica? Sim, a gente vai ver essa densidade. Outra coisa, pontos de fusão e ebulição também é uma propriedade periódica? Também, tá? O volume atômico, vamos ver essa questão do volume do átomo aí, que é uma situação bastante legal também, tá? A eletronegatividade e a eletropositividade, que também influenciam diretamente a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Também são propriedades periódicas que se repetem
paulatinamente, de forma crescente ou de forma decrescente, à medida que eu estou, tá, aumentando ou diminuindo o número atômico, ou ela tende também, muitas vezes, se centrar para o centro da tabela, a gente vai ver essas questões. Agora, algumas propriedades que não estão em sequência do número atômico, por exemplo. Aí você tem as propriedades que não seguem essa sequência. Pelo menos duas, que são das mais importantes aí, a gente vai ter a oportunidade de estudar. Então, você vai ter aqui tanto a massa atômica, como o calor específico. Nossa, Zé, então você tem duas aí, sim, massa e calor específico. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui agora, então, com relação ao tamanho, tá, dos átomos. O que determina o tamanho dos átomos, tá? Então, a gente vai ver assim, primeiro, com relação à sua capacidade, à sua carga nuclear, tá? Com relação à sua atração que ele apresenta do núcleo sobre os demais elétrons. Então, a carga nuclear, aquilo que eu falei, ela é importante para estabelecer o raio atômico, ela é muito importante para se estabelecer o raio atômico. Agora, e o efeito de proteção dos elétrons internos? Então, presta atenção, quando a gente fala que a carga nuclear é importante, quer dizer que quanto maior, tá, a energia ou a eletronegatividade de um átomo, maior a capacidade dele atrair outros elétrons. Então, tecnicamente, menor será a eletrosfera, e se a eletrosfera for menor, menor será o raio atômico, tá? Então, você tem essa condição aí da carga nuclear. Outra coisa, e esse efeito aí da proteção dos elétrons internos, né? Então, se você tem maior número de elétrons, você vai ter um maior tamanho? Tecnicamente, sim, mas a depender da eletronegatividade, tá? Mas é uma forma também de você ter maior raio. Então, quando a gente pega aqui para comparar, dá uma olhada aqui, ó. Eu peguei aqui os metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. O que está acontecendo aqui, ó? Nós partimos aqui do número atômico 3 para o 11, para o 19, 37 e 55. Como são elementos que apresentam aqui, ó, características parecidas de afinidade, características parecidas de perder elétrons, todos eles aqui perdem um elétron, todos eles aqui, como metal representativo, eles terminam no S1, tá? Então, ó, quando eu comparo elementos de um mesmo grupo, à medida que eu estou descendo no grupo aqui, à medida que eu vou aumentando o número atômico, eu vou aumentando, como eu disse lá no início, as camadas da eletrosfera. À medida que eu vou aumentando as camadas da eletrosfera, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ficando maior. Se ele tem as mesmas características, ele vai ficando maior e eu automaticamente vou aumentando o raio atômico desses átomos, ou seja, em outras palavras, eu vou aumentando o tamanho desses átomos. Nossa, Zé, que legal, tá? E com relação ao número atômico, Zé, o número atômico, ele não está na vertical. O número atômico, ele está na horizontal, o aumento dele. Ele representa os períodos. Ele não representa os grupos ou famílias. Aqui, ó, grupo ou família, propriedades parecidas. Então, à medida que eu aumento aqui, eu vou aumentar o raio. Agora, e quando eu estou na horizontal, o que vai acontecer, Zé? Quanto maior será o número atômico no período, menor vai ser o raio. Só para você entender aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, eu tenho aqui o grupo dos elementos representativos. Então, eu poderia pegar também aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A,
5A, 6A, 7A. Só que agora eu não estou no grupo, eu estou aqui no período, estou na horizontal da tabela periódica. Então, o que vai acontecer quando eu estou na horizontal da tabela periódica? Quando eu estou aqui no período que abrange aqui o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. O que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo uma razão inversamente proporcional. Quanto maior o número atômico do período, menor vai ser o meu raio atômico. Qual é a razão disso? Por causa da eletronegatividade do flúor. Ah, então o flúor, ele tem um raio menor porque as camadas da eletrosfera estão mais próximas, estão mais compactadas. Se elas estão mais compactadas, estão mais próximas, tá? Ele vai ter, obviamente, um raio atômico menor. Nossa, que legal. Então aqui vai ter um raio menor, né? Vai ter um raio menor. Simples assim. Ah, então, Zé, o lítio, né? Ele tem a camada dele, que é a eletronegatividade, que está mais distante do flúor. Está mais distante. Então, a eletronegatividade dele ela é menor. Até porque o que ele tem mais aqui é eletropositividade, porque ele fica com carga positiva, tá? Não com carga negativa. Então, o raio dele aqui, ó, é maior do que o do flúor. Só que a eletronegatividade do flúor é muito maior do que ele. Então, quando você caminha nos grupos que têm as características similares, à medida que você aumenta o número atômico no grupo, você aumenta o raio atômico, tá? Quando você caminha no período, que tem diferentes tipos de eletronegatividade, os cabeça aqui, né, dos períodos. Então, quando você caminha no período, quanto mais próximo do elemento mais eletronegativo, quanto maior é o teu número atômico, menor vai ser o meu raio atômico. Nossa, então isso é fácil, hein? É fácil. Então, ó, de uma forma geral, como é que você calcula o tamanho dos átomos na tabela periódica? Ó, em relação aos períodos, você tende a aumentar por causa da diminuição da eletronegatividade, tá? Você tende a aumentar da direita para a esquerda. Então, aqui vai aumentando o raio atômico. Ó, agora, com relação aos grupos, o raio sempre aumenta do elemento que está na região inicial dos grupos até o elemento que compõe o último elemento do grupo. Então, ele aumenta nesse sentido e vai aumentando o raio também nesse sentido. Então, aqui você tem, então, uma situação que favorece para você enxergar essa condição, tá? O Zé, aí, para a gente ir fechando aqui, quando eu tenho um cátion e quando eu tenho um ânion, isso interfere no tamanho do meu raio atômico? Vamos entender aqui, quando você tem um cátion, quando você tem um ânion, olha o que acontece. Toda vez que você tem um cátion, se eu pegasse aqui, ó, o elemento sódio como elemento neutro, ele tem 11 prótons. Se ele tem 11 prótons, ele tem 11 prótons no núcleo e tem 11 elétrons na eletrosfera. Mas e na configuração dele, para eu ficar com a configuração mais próxima de um gás nobre, ele tem a tendência de perder um elétron, né? Para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência. Agora, presta atenção e toma cuidado com isso. O que acontece, Zé? No caso dos íons de carga positiva, que é o caso do cátion, como ele perde elétron, ele perde elétron. Ao perder elétron, muitas vezes ele acaba perdendo até mesmo uma camada aqui, né? Olha como é que fica a distribuição eletrônica do Na+, ó. Camada K ele tem 2, camada L ele tem 8. Ele perdeu uma camada. Então, nos cátions de um determinado elemento neutro, você vai ter uma redução do raio atômico. Então sempre o meu átomo nativo, que é o átomo neutro,
ele vai ser maior no cátion, tá? Ele vai ser maior do que o meu íon desse átomo. Então, o átomo neutro, porque ele está perdendo elétrons para formar o íon, o átomo sempre é maior do que o íon, do que o cátion, o íon positivo. Então eu vou pensar o que no ânion, Zé? Você vai pensar o inverso. Exatamente o inverso. O que acontece no ânion? Você pegar, por exemplo, o átomo de cloro, o átomo nativo, a carga dele é zero, tá? O número atômico dele é 17, ele tem 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera. Então, o que acontece? Eu continuo com 3 camadas aqui, né, Zé? Só que para ele ficar parecido com um gás nobre, é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder 7. Então, ele vai receber, não vai perder, ele vai receber um elétron. E esse elétron vai completar o orbital dele, tá? Para que ele fique com 8 elétrons no último orbital dele da camada M. Então aqui eu tenho um elétron a mais, tá? Como ele tem um elétron a mais, o ânion, em relação ao átomo nativo, como ele carrega um elétron a mais, ele tende a ficar com um raio atômico maior do que o átomo nativo. Nossa, Zé, então isso é fácil, hein? Bem simples e bem fácil, tá? E quando nós falamos aqui em algumas estruturas que são isoeletrônicas, que eu já mencionei para vocês lá, se você pegar o fluoreto, o número atômico dele é 9, mas ele ganhou um elétron, ele tem 10 elétrons. Se eu pegar o neônio, tá? O número atômico dele é 10, significa que ele tem 10 elétrons. Se eu pegar o sódio mais um, o íon, com carga positiva, mais um, ele tem 11 prótons, mas ele perdeu um, ficou com 10 elétrons. Então, esses 3 aqui, ó, eles são isoeletrônicos, tá? Vamos parando por aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai falar aqui sobre afinidade eletrônica. Então, tá aí, ó. Vamos falar sobre essa questão aqui da afinidade eletrônica, como é que nós podemos estabelecer essa sistemática aqui da afinidade eletrônica e da energia de ionização. Vamos entender eletroafinidade, depois a gente vai entender aqui o que significa energia de ionização, tá? Que está relacionado com a eletronegatividade também. Isso aqui é muito importante para vocês. Mas, assim, essa matéria é tranquila. Na verdade, ela é mais uma matéria de revisão lá do primeiro ano, né? Mas tem muitos detalhes aqui que você acaba consolidando apenas no terceiro ano. Hoje eu vou aplicar uma prova à tarde. Então... Ô Zé, hoje a gente já não tem aula, né? Então, hoje eu tenho uma aula menos à tarde. Se vocês quiserem que eu dou aula hoje à tarde para vocês, no horário de vocês mesmo, para mim não tem problema não, que eu já tenho uma folga, porque tem uma prova do primeiro ano aí. Agora vocês que sabem. Vocês querem a aula hoje mesmo ou amanhã à tarde? Vocês que sabem o que ficar melhor para vocês aí. Para mim, hoje dá para dar aula. Agora vocês que escolhem. Uma aula só, Zé, ou as duas? Não, das 2 aulas, né? Aí, no caso, seria da mesma coisa, 3h20 a 5, né? Aí não muda. Uai, se não for problema pra você, eu acho que eu prefiro hoje. Mas depende, tanto faz. Então, e para mim não tem, porque eu já vou ter uma folga agora. Então, vamos deixar essa aula de hoje para hoje mesmo, tá? Que acho que é melhor para vocês por causa da terça-feira aí, vocês têm as provas aí nas quartas-feiras. Na quarta não, você tem prova na terça, muitas vezes, né? Mas hoje vamos ter aula, então, no horário nosso normal, a gente continua aquela parte lá de tecido animal. Então, eu volto com vocês, coloca para mim aí a presença na lista de chamado. Eu vou voltar com vocês, então, hoje, às 3h20, que é o horário nosso habitual, de segunda. Aí, amanhã, não precisa ter aula à tarde, né? Que estava marcado na terça. Aí eu volto hoje com vocês, tá? A gente dá as 2 aulas, aí amanhã vocês ficam de folga no horário da aula. Beleza, então?
Então, hoje normal a aula. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até mais. Obrigada.